Irmãos, mais uma vez um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui conversando com vocês. Quando nosso querido pastor me deu mais essa oportunidade e me convidou para falar aqui, eu estava discernindo sobre algumas coisas que me afetaram muito na minha caminhada cristã. E eu tenho hoje 35 anos, eu me converti com 14 anos, entrei na igreja pela primeira vez, na igreja evangélica. Logo quando ele me convidou, me falou, eu estava lembrando dos devocionais. Geralmente no começo do ano a gente começa a fazer aquelas leituras bíblicas, né? A gente faz o nosso plano de leitura, a gente pensa o que a gente vai ler esse ano, em quanto tempo a gente vai ler os evangelhos, ou se a gente vai ler a Bíblia toda. A gente faz todas essas programações no começo do ano. E eu me lembro que nessa caminhada, a minha caminhada de leitura bíblica, ela foi mudando ao longo do tempo. No começo, a gente sempre tem aquela ideia de ler a Bíblia toda, e quem não leu a Bíblia toda quase que não é crente, né? A gente tem essa cobrança, não tem um negócio assim? Logo depois, quando a gente consegue fazer isso, a gente chega a esse objetivo, a gente fica feliz por isso, a gente começa a ler a Bíblia um pouquinho mais devagar. A gente começa a se deleitar um pouquinho mais na leitura bíblica. A gente começa a refletir mais sobre aquilo que a gente está lendo. E depois, para aqueles que gostam, começamos a estudar a Bíblia Sagrada. Quando eu comecei nessa caminhada, um pouquinho antes de entrar no seminário, eu arrumei alguns problemas. E três expressões especificamente fizeram parte dessa jornada problemática para mim, vamos por assim. Uma expressão que é muito comum no Evangelho, ou nos Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, essa expressão aqui, ela mexeu muito comigo. O reino de Deus chegou. Assim como a expressão também, sejam perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está lá no céu. Está lá em Mateus. E assim também como uma expressão que Paulo fala sobre o outro evangelho nos Gálatas, porque isso me fez pensar que falar a palavra evangelho ou evangelho não quer dizer muita coisa. E quando eu me deparei com esse meu primeiro problema, que o reino de Deus chegou, eu me deparei com um problema que eu vivi na minha adolescência e juventude da igreja. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é um lugar lá fora. Pelo menos foi assim que eu fui ensinado. Eu fui ensinado que a gente vem para a igreja, converte, levanta a mão, aceita Jesus e vai para o céu depois. Aí eu me deparo com essa expressão, o reino de Deus chegou. Ou o reino dos céus, como Mateus vai dizer. Mateus ele tem essa peculiaridade porque os judeus, e Mateus foi escrito para judeus, os judeus eles têm muito temor em citar o nome de Deus, então eles usam a expressão reino dos céus. Mas é engraçado que essa palavrinha, reino, que é traduzida hoje, quando a gente pensa em reino, a gente pensa no Reino Unido, ou num tipo de império, né? Quando a gente pensa em reino, é nisso que a gente está pensando. Mas essa palavra que é usada para reino ali, que é basileia no grego, ela seria muito melhor traduzida como reinado. E o que a gente está querendo dizer com isso? Com que se assemelha o reino de Deus e com que compararei? Está lá em Lucas 13, 18. Essa palavra reino, ela é frequentemente falada nos evangelhos. E uma coisa muito peculiar que a gente tem a gente acostumou a falar de muita coisa que a Bíblia não fala, e não fala das coisas que a Bíblia fala muito. Por exemplo, o reino de Deus é uma coisa que Jesus fala o tempo todo nos evangelhos. E por que a gente fala tão pouco sobre o reino de Deus? Ou sobre o reinado? Quando a gente pensa em reinado, e quando a gente pensa em mundo, a gente precisa colocar isso nos devidos lugares. E qual é esse lugar? Quando a gente fala de mundo, a gente não está pensando em nós, igreja aqui, e o mundo lá fora, ou seja, os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus. Não é isso que a mensagem bíblica está dizendo. O que ela está dizendo é que existe duas formas de reinado. O que o Jesus era? Cristo. A gente fala Jesus Cristo, né, como se Jesus Cristo fosse sobrenome. Cristo não é o sobrenome de Jesus. É o título, é o Kyrios, um título de um imperador, que assim como os imperadores, eles eram Cristos, ou os Cristos, os enviados de Deus. Então, o que a Bíblia está falando é que existem duas formas de reinado. Por que aqueles que caminharam com Jesus tiveram dificuldade de entender ele como rei? Porque eles esperavam um rei político, um rei que libertaria o seu povo do Império Romano, como aconteceu lá no Êxodo, como aconteceu
em várias passagens da Bíblia. Viria um rei que tiraria esse povo que estava cativo e libertaria o povo de Deus. Só que a forma de libertar o povo de Deus de Jesus foi diferente. E foi surpreendente para aqueles que estavam. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse é que o reinado de Deus, o reino de Deus não é um lugar para onde se vai. Isso é um problema para a nossa cultura ocidental. Por quê? Porque a gente foi doutrinado e ensinado, para quem é da minha idade, sabe o que eu estou falando, com um filme que chamava Deixados para Trás. Você lembra? Ah, irmã lembrou ali, tá vendo? E isso também foi um livro. Virou uma série de livros, Deixados para Trás, 1, 2, 3, nem sei se teve mais e tal, mas... A gente foi doutrinado com esse livro. E qual é o problema disso? O problema disso é que isso torna a nossa mente uma mente totalmente escapista. Tira a gente do lugar. Quer levar a gente para outro lugar. Ou seja, a gente não tem consciência de sustentabilidade. Porque esse mundo aqui é ruim. A gente vai para um lugar melhor. Esse mundo aqui não é legal. Deus tem algo preparado. Eu acho que a gente precisa reler Apocalipse 20, 21, 22, sabe? Onde a Nova Jerusalém desce. Eu vi um pastor comentando um dia muito engraçado. A gente quer sair daqui e ir para o céu. Apocalipse fala que a Nova Jerusalém vai descer. Cuidado de você querer ir para lá, a Jerusalém está descendo, você desencontra no caminho, né? Você quer ir para um lugar, ela está vindo para cá e desencontra, o que acontece? Então, às vezes a gente está precisando mexer nessa escatologia e a gente está precisando conversar sobre isso, sabe? Por quê? Porque a gente não tem consciência de que a gente precisa cuidar, por exemplo, do nosso planeta, porque a gente vai sair daqui. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Lá no Gênesis, Deus constituiu a gente como jardineiros, como aqueles que cuidariam. Quando a Bíblia fala de criação, queda e redenção, consumação, a Bíblia está falando de criação, queda, redenção e consumação do todo. Jesus, ele não vai redimir o ser humano. Jesus, ele veio para redimir toda a criação, inclusive o planeta em que vivemos. Para quem gosta de C.S. Lewis, você lembra do Nárnia lá? O leão que come só capim? É disso que a gente está falando. A criação toda redimida, a criação sem o vírus da queda. Então, essa expressão, o reino de Deus chegou, foi uma expressão que ela me bagunçou na época do seminário, por exemplo. Qual que é a dificuldade hoje? Cosmovisão. Essa palavra que ela está muito em voga, muita gente fala, usa cosmovisão, cosmovisão, cosmovisão. O que é cosmovisão? É a nossa visão de mundo. Como você enxerga o mundo? Com qual lente, qual óculos que a gente está enxergando o mundo? Será que é com uma cosmovisão bíblica? Será que é essa lente? Porque hoje, principalmente no nosso Brasil, ou naquilo que a gente pode chamar de, acho que esse nome ele não existe, mas eu vou colocar com um parênteses bem grande, Igreja Evangélica Brasileira, será que a gente tem realmente uma cosmovisão cristã? Porque o que eu vejo eu queria comprar um carro. Eu tenho um desejo de comprar um carro. Eu vim para a igreja, converti, agora eu quero comprar um carro em nome de Jesus. É só isso. A gente muda o linguajar, a gente muda, às vezes, as nossas rotinas, e a gente, às vezes, muda até os símbolos, né? Tem gente que vai gostar de uma cruz, tem gente que vai gostar de uma... A gente muda os símbolos, a gente muda o linguajar, mas quando a gente vai falar de cristianismo, a gente vê que ele não está tendo mudança nenhuma de vida. Será que a nossa cosmovisão, será que a nossa visão do mundo tem a ver mesmo com o Evangelho de Jesus? Do Cristo de Nazaré? Aquele que veio para redimir todo mundo? Aquele que falou que o maior é aquele que serve, e ninguém quer servir a ninguém. A gente quer servir no máximo, quando a gente está no Vida Solidária. Porque no meu serviço não tem como servir, não. Ali é faca no dente e vou para dentro do outro empresário que está lá na minha frente.
cansei de ter conversas com amigos meus pastores que eles falaram comigo assim: na igreja eu sou pastor, lá na minha empresa eu sou empresário. Falei, opa, que legal isso aí. Como é que divide isso aí? Então, acho que a gente precisa enxergar mesmo com qual lente a gente está enxergando o mundo, se é mesmo com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Aí eu fiz algumas perguntas ali, ó. Se fizéssemos as perguntas, qual foi o propósito das curas e das festas, do Sermão do Monte e das controvérsias com os fariseus, de aquietar a tempestade, de toda a riqueza que os evangelhos nos oferecem, do seu batismo até a sua morte? Qual é a mensagem central do Evangelho de Jesus? Se eu fizesse essa pergunta aqui, qual seria a resposta? Qual seria a nossa resposta? Os nossos credos apostólicos, desde lá da antiguidade, ele vai falar: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todos os nossos credos, todas as nossas confissões, tudo aquilo que a gente organiza, todas as nossas teologias, elas acabam, ou elas acabaram primordialmente, tirando uma coisa muito séria: a vida de Jesus. A gente concebe Jesus como um menino, por quê? Porque a gente precisa provar que Ele é Deus. Então, a gente fica nessa briga, né? 100% homem, 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. Essas brigas aí que a gente fica fazendo na teologia. A gente precisa provar que Ele é Deus, então Ele nasceu da Virgem. E isso a gente não pode mexer. A gente precisa provar que Ele morreu, né? Porque se Jesus não morreu, Paulo mesmo diria, né? É em vão a nossa fé. Então, a gente tem que comprovar isso historicamente. A gente precisa provar que Ele ressuscitou. A gente precisa acreditar que Ele ressuscitou. Por quê? Porque Ele vai nos tirar daqui e vai levar para o céu. Tudo isso está certo? É claro que está certo, eu acredito em tudo isso. Jesus, Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, ressuscitado no terceiro dia. Mas a gente está excluindo uma coisa muito importante do Evangelho, que é a vida de Jesus. Qual que é o propósito da vida de Jesus? Qual que foi o propósito da vida de Jesus? Não é só do nascimento, não é só da morte, não é só da ressurreição. O que a vida de Jesus está dizendo para nós? O que o Deus encarnado, sabe? Esse Deus que abriu mão de toda a sua glória, de tudo, de tudo. O que a vida dele está dizendo para nós? Sabe por quê? Falar da vida de Jesus é um problema. Falar da vida de Jesus é um problema. Ler o Sermão do Monte é um problema. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. A gente vai acabar com Jesus falando assim: eu te dou um novo mandamento. Falar disso é um problema. Por quê? Porque amar o meu próximo como Cristo amou a igreja, isso é um problema. E ali na parábola do bom samaritano, a gente vai entender que o próximo é todos, viu? O próximo não é o seu irmão da igreja, não. Aí você pega qualquer pessoa, ou qualquer adjetivo que você queira colocar, ou que você nomeie as pessoas, porque hoje a gente conversa com as pessoas por adjetivos, né? Eu não converso com o Lucas, eu converso com um tecladista, né? Eu não converso com a Esther, eu converso com uma fotógrafa. É assim que hoje a gente conversa, né? Eu não quero saber da história. Você está vendo? Isso na teologia chama idolatria. Se relacionar com a figura da pessoa, não com a pessoa. Você não se relaciona com aquilo que ela é, você se relaciona com a imagem que você tem dela, idolatria. Mas se a gente fizesse essa pergunta, a maioria da nossa igreja responderia isso aqui, ó: Jesus veio nos ensinar o que devemos fazer para ir para o céu. A gente elimina a vida de Jesus, a gente elimina todas essas falas de Jesus, a gente elimina isso porque isso nos traz problema. O jugo de Jesus, ou os ensinamentos de Jesus são problemáticos. Estava conversando com um amigo, antes da gente vir aqui para a igreja, e foi simples. Falei: mano, leia Mateus 4, 5 e 6. Leia Mateus 4, 5 e 6. Você vai ver o problema que você vai arrumar para a sua vida. Problema. Então, eu coloquei alguns versículos aqui. Eu não vou pedir para a gente abrir, não, porque eu coloquei todos ali, mas eu queria só reforçar. Olha lá, Jesus foi por toda a Galileia pregando as boas novas do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que será que isso quer dizer?
assim na terra como no céu. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É engraçado que nessa conversa com Nicodemos, por exemplo, Jesus não está falando para Nicodemos que ele vai para o céu depois da morte. Jesus está falando para Nicodemos que ele precisa morrer em vida, para que ele renasça em vida. Aí a resposta todo mundo sabe, ele fala, não posso entrar na barriga da minha mãe. Jesus está falando, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o Serginho precisa morrer em vida e renascer em vida para que Cristo viva nele. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não está falando de ver um reino após morte, ele está falando de ver o reino aqui. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. Que problema que Jesus arrumou para a gente. O reino de Deus chegou para vocês. Se eu falasse isso com vocês, eu deixei o Enterwright ali, vocês vão ficar lendo a definição dele, vou voltar para cá. Se eu falasse para vocês assim, o reino de Deus chegou para você, o que você pensaria? Se a gente tira esse conceito, que esse conceito, a gente vai ver na filosofia e na teologia, que ele é um conceito muito mais platônico do que cristão, essa coisa de vida após morte e depois de estar no céu, mas não é disso que eu vou falar. Mas se o Cristo virasse para você e falasse assim, se contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou para você. Quais as implicações de uma fala dessa para Jesus na sua vida cotidiana, na sua vida ordinária, no seu dia a dia? O que isso quer dizer para a gente hoje e agora? O reino de Deus chegou para você. O reino de Deus não vai chegar, chegou. O reino de Deus foi inaugurado pelo Cristo. Aí, esse senhor muito simpático aqui, se chama Nicholas Thomas Wright. Ele hoje é considerado uma das maiores autoridades em Novo Testamento vivas que a gente tem hoje. E o Enterwright, ele fala assim, o reino dos céus não se trata de pessoas indo para o céu, trata-se do governo do céu vindo à terra. Quando todos os evangelistas falam sobre o reino dos céus, quer dizer que os céus, em outras palavras, o Deus dos céus estão estendendo o seu governo soberano também sobre a terra. O que o Enterwright está querendo dizer aqui? No mundo em que vivemos, não são dois lugares distintos, nós e eles, ou nós, a igreja e o mundo. Na nossa terra existem duas formas de governo, existem duas lógicas de governo, e o que ele está falando é que o Deus do céu inaugurou a sua forma de governo no Cristo de Nazaré. O que Cristo está nos ensinando ali todos os imperadores, ou todo o Império Romano, ou todos os impérios, Medo, Persa, tudo aquilo que existia naquela época e antes daquela época, eles reinavam de um jeito. Eu, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado, reino de outro jeito. Eu tenho outra lógica de reinado. Eu tenho outra forma de reinar. Não é como os imperadores. Se vocês estavam esperando um outro Alexandre o Grande, se vocês estavam esperando um reino que governasse por poder, eu governo por amor. Porque o maior é aquele que serve, o maior não é aquele que está lá em cima. O maior é aquele que dá uma festa, pelo menos conforme o evangelista Lucas, é aquele que dá uma festa e não chama os seus amigos. Vocês lembram dessa passagem lá? É bacana esse negócio. Então, existem duas formas, e a pergunta que a gente precisa fazer é, qual forma de reinado a nossa vida tem sustentado? Porque, inevitavelmente, a nossa vida ela é organizada por alguma coisa. Qual modelo de reino que a sua vida está estabelecida? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Qual reinado, ou qual rei que está reinando na sua vida? A gente precisa fazer isso. E durante muito tempo, por exemplo, eu também acreditei que a gente precisa... O que eu precisava fazer para participar desse reino? Eu precisava entender o que era o reino de Deus. Eu precisava conhecer. Nosso pastor falou aqui sobre crise de fé. Nossa, se eu falasse de todas as minhas crises de fé, a gente passaria uma noite aqui. Mas eu lembro, por exemplo, que na minha época de seminário, que foi onde eu fiquei mais conturbado, assim, aquela coisa de
aquela coisa de ficar estudando, e eu sempre fui muito curioso. Eu lembro que eu virava à noite com várias bíblias, várias traduções, e aquela coisa toda, aquele tanto de livros espalhado na casa. Eu morava sozinho, eu virava à noite, no outro dia ia trabalhar, e chegava de noite, ia para o seminário. Por quê? Porque eu achava que eu ia entender, ou seja, agora eu sei um pouquinho de grego, eu sei um pouquinho disso, eu sei um pouquinho agora eu vou entender, porque ninguém vai me enganar mais, porque está todo mundo enganando todo mundo, está todo mundo falando um tanto de heresia, está todo mundo falando um tanto, então agora eu vou entender aquilo, ninguém vai me enganar, porque eu estou lendo, eu estou estudando, e eu vou me dedicar com todo o afinco que eu posso. A minha consciência, o meu intelecto agora sabe o que a Bíblia está querendo dizer. Aí o que eu preciso fazer a partir disso? Eu preciso te convencer de que você não sabe o que eu sei. Então eu te ensino uma cartilha, ou uma doutrina, ou uma regra, de que você não sabia, porque quando a gente estuda, é isso que acontece. Você fica sabendo de coisa que os outros não sabem. É isso, é simples assim. Eu descobri isso de uma forma muito inusitada. Existia uma livraria aqui, que todos os estudantes, todos os pastores, teólogos, iam nessa livraria, que chamava Livraria Alexandria. E, cara, e todo mundo comprava livro lá. Só que o Serginho, na época, isso tem mais de 10 anos, eu era muito mais novo que esses pastores que me davam aula, eu não sabia que existia livraria. Não sabia que existia livraria. E eu via os professores dando aula, e os pastores falando, e eu falava, cara, que isso? Como que ele descobriu essa coisa? Como que ele descobriu isso? Nossa, que bonito isso aí que ele falou. Aí ele falava lá no hebraico, ele falava aquela coisa, eu ficava assim admirado. Até que um dia um amigo meu, assim, me pegou pela mão, assim, falou, vamos num lugar comigo? Aí ele falou assim, vamos. Aí ele falou assim, o Serginho é da igreja tal, pastoreia os jovens lá, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, mas aqui? Então você conhece o fulano, o ciclano, o beltrano, o outro. Falei, conheço. Ele, todo mundo compra livro aqui. Falei, por que eles não me falaram? Por que os caras... Cara, eu voltei assim para a igreja indignado. Por que eles não me falaram que tinha esse ouro aqui? Cara, comprar livro hoje, gente, é fácil demais. Gente, estou falando de mais de 10 anos atrás, era difícil demais você achar alguma coisa boa. Eu estava conversando com o Iessa esses dias lá, né? Ele viu um livro lá do Justo Gonzalez que eu postei no Instagram, aí ele falou, nossa, esse livro é muito bom. Eu falei, Iessa, consegui, cara, estudei no seminário, mas não tinha dinheiro para comprar, agora eu consegui comprar, teve uma promoção lá na Amazon. Eu pensei assim, cara, por que eles não me falaram que existia essa livraria? Sabe por quê? Porque ter o poder da informação é muito importante. Então, a gente pensa assim, agora que eu entendi, agora que a minha mente acomodou, na filosofia a gente vai chamar isso de acomodação, agora que minha mente acomodou, agora que eu sei, agora eu só preciso passar para você aquilo que eu sei. Não é isso. Deus estava reinando através de Jesus. O reino de Deus chegou. Jesus reina sobre o universo natural, ou seja, ele andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade, calou os ventos, fez a chuva cessar, transformou a água em vinho, multiplicou pães e peixes, curou todo tipo de enfermidade. Jesus exerce domínio sobre o sobrenatural. Ele manda e os espíritos malignos obedecem. São demonstrações de seu poder para reinar. Jesus exerce seu poder, inclusive, sobre a morte. Todos esses milagres são evidências da presença do reino de Deus. Não é uma mera adesão intelectual a uma cartilha ou a doutrinas. O apóstolo Paulo vai falar que é poder de Deus para salvar. Está vendo como é que é mais fácil quando a gente fica no intelecto, quando a gente fica na coisa bonitinha? O que eu estou falando é que Jesus ele fez tudo isso porque ele já reinava, só que de uma forma diferente que os reis usavam para reinar. Então, Jesus ele vai começar a dar exemplos de como é o reino, ou de como é a forma de reinado dele. Ele vai falar lá, por exemplo, com que se assemelha o reino de Deus, com o que compararei? O reino de Deus é como uma semente de mostarda. O reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. O reino dos céus é como um tesouro. Por que eu estou querendo dizer isso aqui? Tudo que Jesus exemplificou, o reino de Deus, tem a ver com a vida cotidiana. O que o reino de Deus chegou
muda na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia? O que é a expressão Jesus inaugurou o reino de Deus em Jesus Cristo de Nazaré? Começou lá. Ele aponta para algo que há de vir, sim. Ele aponta para uma eternidade, sim. Ele sinaliza essa eternidade. Mas o que isso quer dizer na nossa vida hoje? É muito mais fácil, gente, falar que Jesus, ele vai te salvar e levar para o céu. Muito mais fácil. Sabe por quê? Porque isso permite com que a gente tenha uma distância, que é uma distância de, cara, se você está salvo, se sua consciência diz que você está salvo, beleza, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, aí a gente vai montar uma cartilha, a gente vai falar dessa cartilha, sinalizamos o porvir, a vivência no reino, de acordo com Jesus, não é a negação da vida no presente, para alcançar um reino futuro, mas a vivência do futuro agora. Quando Jesus, os milagres de Jesus, eles têm várias conotações. Por exemplo, tinha milagre que era de conotação messiânica. Por exemplo, tocar num leproso. Os judeus acreditavam que só o Messias poderia fazer isso. Curar um cego de nascença. Os judeus também acreditavam que só o Messias podia fazer isso. Por isso que os apóstolos vão perguntar, quem pecou? Foi ele ou foi a sua mãe? Aí Jesus fala, não, ninguém pecou. Isso é para que se manifestasse a glória de Deus. Ou seja, ele estava provando que ele era o Messias para aquela cultura judaica. E da mesma forma, esses milagres de Jesus, eles estão antecipando aquilo que há por vir. Ou seja, na eternidade, ou seja, o lugar que habitaremos com Deus, a eternidade é o lugar que estaremos com Deus. Nessa eternidade não vai ter gente doente. Você lembra do corpo ressurreto lá do Cristo? Não vai ter paralítico, não vai ter cego, não vai ter pessoas com nenhum tipo de deficiência. É isso, o que Jesus está fazendo? Jesus está antecipando isso, Jesus está inaugurando isso, lá atrás. E é por isso que é mais difícil para a gente falar disso. É muito mais difícil, porque isso implica em mudança na nossa vida. O Evangelho de Jesus implica em mudança, e muito mais do que mudança. O Evangelho de Jesus implica em nascer de novo, em morrer e ressuscitar em vida. Meu irmão, não adianta você achar que você vai continuar com a sua ideia de vida, com uma visão que não tem a ver com o reino de Jesus, e achar que está tudo bem. Não está. É óbvio que a gente vê várias distorções, a gente vê várias coisas que não condizem com o Evangelho. Eu sei disso, eu sei disso. Eu sinto essa dor também com você, me compadeço. Mas uma coisa é certa, no Evangelho de Jesus de Nazaré, é preciso nascer de novo. É preciso que o Serginho não viva. Eu já cansei de falar isso com a minha esposa, por exemplo. A minha dificuldade é matar o Serginho quando ele levanta, porque se o Serginho levantar vai dar problema, porque o Serginho não é legal, sabe, essa caminhada diária com Jesus, ela é dia a dia, então não é algo que eu faço, ou algo que eu deixo de fazer. Quando ele curava, será porque no futuro não haverá doença, ele ensinava porque no futuro teremos conhecimento de Deus, e o veremos face a face. A vida de Jesus era pautada pela inauguração do reino de Deus, ao antecipar o reino futuro no presente. A gente consegue dividir a nossa vida assim. A gente fala o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer. Isso está lá em Gênesis 3:22, viu? Foi lá que surgiu essa ideia do que a gente pode fazer ou do que a gente não pode. Gênesis 3:22 diz, agora Deus falando para o homem, ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ali nasceu a nossa consciência, ou seja, a nossa consciência agora é dividida. Entende? Antes, o homem ele era pleno com Deus. A partir do pecado, Gênesis 3:17, o homem, em Gênesis 3:22, tem essa narrativa. Agora ele se tornou como um de nós, Deus falando, conhecedor do bem e do mal. Então a gente divide a nossa cabeça, a nossa consciência assim, pode, não pode, não pode, é isso que a gente faz. E é por isso que a gente faz, por exemplo, eu não sou cristão, então eu faço isso. Agora eu sou cristão,
eu paro de fazer isso, esse tanto de coisa que eu vejo que não é certo, e começo a fazer outras coisas que agora eu vejo que é certo. Então, a nossa consciência é dividida sim, por causa de Gênesis 3, 22, 23. Mas não é disso que o reino de Deus está falando. Porque Jesus, ele fala do reino antes da queda. Antes da queda. Então, não é uma lista do que eu paro de fazer e uma lista do que eu começo a fazer. É uma nova lógica de vida, onde um reino pautado em justiça, igualdade e várias outras coisas que eu tenho que correr, que está na minha hora. Assim, todo aquele que nasce no reino vive como Jesus vivia, negando qualquer passividade presente e vivendo ativamente, antecipando o futuro em todas as esferas. Eu aprendi com o meu pastor, agora eu coloco até conclusão, olha aí, ó. Conclusão: viver sobre o reinado de Deus não é uma esperança futura, é a crença de que em Jesus de Nazaré este reinado foi inaugurado. Viver sobre o reinado de Deus não é simplesmente deixar de fazer uma lista de coisas para aderir outra lista do que devemos fazer. Viver sobre o reinado de Deus é nascer de novo, em uma vida nova, em uma nova vida e uma vida em ressurreição, inaugurado por Jesus de Nazaré. Jesus é o modelo de ser humano que devemos ser. Aí você vai me perguntar assim, pô Serginho, o que você está falando? Você está falando que a gente vai trazer o reino de Deus para cá? Não, claro que não. Talvez de uma próxima oportunidade a gente pode falar sobre o que o John Stott chamava do já e ainda não. Aquilo que foi inaugurado, mas não foi consumado ainda. Essa característica da transcendência e da imanência, tanto do Cristo, tanto da nossa crença, quanto do reino de Deus. A gente vai vivê-lo em plenitude, na eternidade. Essa eternidade que a gente precisa conversar sobre ela. E por que você falou tanto de coisa sobre o reino de Deus, Serginho? Porque a minha oração, nessa noite, a minha oração é que a IBCP, ela seja um sinal histórico do reino de Deus. Que as pessoas que entrem aqui nessa igreja, nessa comunidade, elas consigam apontar para o Jesus de Nazaré. Eles virão aqui e falarão, aqui, essa igreja sinaliza aquilo que começou lá atrás. Essa igreja vai ser um sinal histórico para o reino de Deus, aqui no Palmeiras, em Belo Horizonte, em todos os lugares. Esse é o meu desejo, é que aquelas pessoas que entrem aqui, elas sintam isso. Eu vejo aquilo que Jesus começou, dando continuidade ali na IBCP. Esse é o meu desejo. Então, a única coisa que eu queria com essa mensagem, depois, se você tiver curiosidade e quiser conversar sobre o reino de Deus, isso é um assunto muito que eu amo falar. Tenha um pouquinho mais de curiosidade sobre o reino de Deus, porque aqui, com a nossa vida, com os nossos afetos, com os nossos acolhimentos, com a nossa forma de viver, muito mais com aquilo do que aquilo que a gente sabe, ou do que aquilo que a gente diz que sabe, a gente vai sinalizar o reino de Deus. E o reinado de Deus é diferente. O reinado de Jesus é diferente. O maior é aquele que serve. É dar para receber. É perder para ganhar. Leia, o Pai não é meu, é nosso. O pão não é meu, é nosso. O pão é para cada dia, não é para o estoque. O reinado de Deus, a forma de Deus reinar, é diferente da forma que o mundo reina. E com essa música que a gente vai cantar no finalzinho, é a minha oração mesmo, que a gente seja essa família que sinalize o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém.